A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense. Eu tô trazendo hoje uma pessoa aqui que eu gosto muito. Por que eu gosto muito? Eu não vou falar dela ainda, mas eu vou falar por que eu gosto muito. Gente, ela é muito dedicada em tudo que ela faz. Muito. Ela vem já de uma série de trabalhos e tudo que ela faz com excelência. E eu sinto muito orgulho de falar isso porque ela é da minha terra. E eu acho muito legal a gente honrar as pessoas que são nossas. Eu acho muito legal a gente trazer esse conceito de exaltar aqueles que nos pertencem, porque isso diz sobre a gente também. Diz sobre a qualidade do ambiente que a gente está inserido. Já dei spoiler, mas antes de eu começar com esse podcast super incrível, com uma convidada super incrível, segue nossas redes sociais, segue o @Câmara de Macaé, terça e quarta, se você não conseguir assistir presencialmente. Você sabia que você pode assistir a sessão da Câmara presencialmente? Pois é, terça e quarta tem sessão da Câmara lá na Câmara dos Vereadores. E você pode assistir presencialmente, porque é para você, são assuntos que têm a ver com você, com a sua cidade, que são de extrema importância, mas se você não conseguir ir na Câmara, cola com a gente, tem sessão da Câmara aqui acontecendo ao vivo, terça e quarta, no @Câmara de Macaé no YouTube. A gente está no X, no Instagram e no YouTube. Fora isso, fora esse programa que eu vou apresentar agora, a gente tem outros podcasts. Hoje eu apresento o Pod Povo, mas eu acabei de apresentar um Macaé delas. Temos... Ai, meu Deus do céu, eu sempre me perco. Se eu tentar continuar, eu sei que eu vou falhar e vão me... Então, só segue e acompanhe, porque eu tenho certeza que vai ter um conteúdo que vai fazer sentido para você. Agora, eu vou falar da minha convidada, da minha ilustre convidada. Eu vou falar com Jô Nogueira. E a gente vai falar um papo muito interessante hoje, que a gente vai falar sobre organização de tempo. Tá todo mundo aí na correria do tempo, na correria do dia a dia. Eu tava com o nosso diretor aqui agora, assim, no relógio comigo, cara. Você acredita? Ele me promete uma coisa e não cumpre. Ele fala pra mim, Joyce, 2 horas, Jô. 2 horas. Quando eu for ver, é 30 minutos. Passa rápido. Ah, micharia, ele não me dá nada. Puxa vida. Reclamação feita. Prazer em te receber aqui. Muito obrigada. Joyce, obrigada. Me sinto muito feliz com esse convite. É um prazer enorme estar dividindo essa mesa aqui com você e poder compartilhar um pouquinho do que eu sei para melhorar a organização do tempo na vida das pessoas. Obrigada mesmo, viu? Jô, eu tô muito feliz de estar com você aqui. A gente já tentou fazer podcasts antes, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus tem um plano para tudo. Era uma outra ocasião, uma outra situação, outro ciclo. E você tá nesse novo ciclo agora. O que te levou a querer entrar para organização de tempo? Certo, vou te contar. A virada de chave foi no início desse ano, porque eu tenho um bebê que agora tá com 9 meses, né? O Heitor. E quando chega um bebê na vida da gente, tudo muda de lugar, o tempo vira um novo tempo, as prioridades se transformam. E cuidar do tempo já é algo que eu fazia na minha vida há uns 12 anos, mais ou menos. Só que era muito pessoal. Então, já fiz alguns cursos, assisti alguns podcasts, fiz alguns preparatórios para cuidar do meu tempo, aprender a cuidar da minha vida, dentro da minha área principal mesmo, que é a filosofia. E aí, com isso, né, de ir construindo, aplicando na minha vida, eu só fui vivendo. E em maio desse ano, eu tive um despertar, através de um podcast que eu escutei, com o seguinte tema: a paz terrível de uma rotina organizada. E aquele tema me atraiu muito. Eu falei, gente,
Não é verdade? Uma rotina organizada, para mim, realmente me dá uma paz terrível. E o contrário também é válido. Uma rotina desorganizada desestrutura totalmente o meu emocional. E aí eu fiquei pensando, a paz terrível de uma rotina organizada. Que tema legal de podcast. Sim. E acessei. E nesse podcast eu encontrei a estrutura de uma mulher chamada Fê Negrão. Inclusive, beijo pra você, Fê Negrão. Não sei se você escuta aqui o podcast da Joyce, mas o Pod Povo, né? Mas se assistir, muita gratidão a você. Encontrei a Fê Negrão nesse podcast, ela mora no Rio de Janeiro, e ela organiza rotinas criativas para artistas. Nossa! Muito legal, Joyce. Então, por exemplo, você pinta quadros, você escreve, você faz alguma arte, só que você não consegue sentar e produzir. E aí, o que a Fê fazia era justamente organizar a rotina desses artistas, para que eles conseguissem ter esse tempo de criatividade mapeado, no sentido de não paralisar a criatividade deles, mas que também não ficasse tudo no mundo das ideias, para que eles pudessem também ter a prática e ter aquele resultado. Isso, e dar resultado, né? Então, ela organizava esse tipo de rotina. E, de uma maneira geral, fui escutando o podcast dela, me identificando muito, percebendo que muita coisa que ela falava eu já aplicava na minha vida, eu já sabia que aquilo realmente era verdadeiro e me conectei. E aí surgiu essa ideia, né? Falei assim, gente, e se eu conseguisse aplicar, além da minha vida, essa organização do tempo, para que mais pessoas conseguissem viver seus sonhos? No meio dessa correria louca que a gente está hoje em dia. E aí eu me conectei com a Fê Negrão, né? Peguei o Instagram dela, fiz o contato. Falei, Fê, quero ser sua aluna. Me ensina a fazer o que você faz. Eu achei isso maravilhoso. E ela foi super receptiva, me atendeu. A gente conversou por mais um pouquinho de 1 hora, né? Online. E ela me disse tudo que eu precisava ouvir para começar. E o principal foi, Jô, você já tem a sua experiência de vida. Você já vive a organização do seu tempo. Então multiplica isso. E isso deu uma virada de chave, porque no mesmo dia eu já fiz o Instagram, no mesmo dia eu já comecei e falei, eu quero trabalhar com isso. Muito de Deus. Muito. Foi assim, uma virada de chave pra mim. Até porque 12 anos cuidando do meu tempo. Nunca na minha vida que eu imaginei que eu pudesse fazer disso um caminho para que outras pessoas pudessem ter acesso às suas realizações. Pessoais, profissionais, do setor que for. Então, poder começar a trabalhar com isso de uma forma assim tão leve, ainda mais com esse incentivo da Fê, que tá há mais de 10 anos na área trabalhando com isso, foi uma virada de chave pra mim. Eu falei assim, gente, então eu vou. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu vou. Nossa. E eu comecei. O que, por exemplo, do que ela falou, você já percebeu? Cara, mas eu já tô fazendo isso. Uma das primeiras coisas foi justamente listar a prioridade. Saber o que é prioridade, o que é importante na minha vida. Porque a gente tem muito compromisso. Sim. É horário de trabalho, às vezes horário de estudo, coisas que a gente tem que fazer. Só que muitas vezes o que a gente tem que fazer não é exatamente o que a gente gostaria de estar fazendo. Ou o que é importante pra gente estar fazendo. E aí esse ponto aí é um gap. Porque eu já tinha há um bom tempo criado na minha vida esse legado de sempre priorizar o que é importante. Tem meus compromissos, tem as burocracias, mas tudo que é importante está na minha rotina. Tudo que é importante para mim está no meu dia a dia. E era sobre isso que eu via que as pessoas não tinham. Então, às vezes, a pessoa acordava, ia trabalhar, chegava em casa exausta, às vezes tinha que dar conta de casa, comida, filho. Ia dormir. No dia seguinte, a mesma coisa. E as pessoas esperavam a sexta-feira para ser feliz. Isso não é muito comum? Sim, chega na segunda, ai, chega sexta. Aí, de repente, o fim de semana passa num instante, a pessoa vive o quê? Vive frustrada. Frustrada. E aí eu falo, temos que ser felizes todos os dias. Todo dia seu tem que ser feliz. Não importa se vai ter uma coisa que é importante para você, se vão ser 10 minutos de autocuidado, se vai ser 1 hora. Isso aí depende da dinâmica de cada um no momento. Sim. Mas tem que ter alguma coisa que faça o teu dia feliz, porque cada dia é único, cada dia é importante. E aí se você joga um dia fora, por exemplo, uma terça-feira, você olha para a terça-feira como mais um dia qualquer porque é sexta que é importante, você não está vivendo bem seus dias. E é o nosso recurso mais precioso, como todo mundo sabe. O tempo não volta, como você mesmo falou na nossa conversa anterior. O tempo não volta. Então, como você vai jogar sua sexta-feira fora? Como você vai jogar sua terça-feira fora esperando a sexta? Quantas sextas tem no mês? 4? 5, talvez? Sexta, sábado, domingo. 3. 3 vezes 4, 12. Você vai ter, de 30 dias, 12 dias, você vai estar criando uma expectativa para estar feliz. E aí, quando chegar aquele dia, você ainda não vai ser feliz nele. Porque chega sexta, você está comemorando que é sexta. Chega sábado, já está perto da segunda.
Entende que isso é um ciclo que a gente entra e não percebe? Cara, Eu isso que percebo. você tá falando é muito sério. É muito profundo. É tipo aquela corrida dos ratos, né? As pessoas trabalhar, fazer dinheiro. E nunca se chega a lugar nenhum. Nunca, porque nunca tá satisfeito, porque não tá vivendo com significado, com sentido. Tá só apagando incêndio, tá só girando essa rodinha dos ratos e não tá percebendo que a vida tá passando. E não é para olhar para a vida passando no sentido de se desesperar. Ai, não, eu queria que o tempo paralisasse. Mas é olhar para a vida passando e pensar assim, tá, ela tá passando, mas eu tô aprendendo, eu tô crescendo, eu tô vivendo meus sonhos, eu tô fazendo o que eu quero. Às vezes o que você quer fazer não é algo que você pode construir imediatamente. Talvez tenha um livro na sua prateleira, eu sou um exemplo disso. Eu tinha um livro na minha prateleira que estava há mais de 2 anos parado. Que eu não li aquele livro, porque eu colocava na minha cabeça que ele era um livro muito difícil, muito inacessível. E aí eu ficava deixando ele para lá. No início do ano, antes mesmo de se despertar para a organização de tempo e rotina diretamente, eu falei assim, não, vou criar um plano de ação para esse livro. Já que ele está 2 anos parado na minha prateleira, eu não preciso ler ele em 1 mês. Não, eu só vou começar a ler. E aí eu fiz um plano de ação para ler aquele livro. Coloquei ele comecei com 1 página por semana, Joyce. Sério? Todo domingo, por meia horinha, tá ali reservado. Geralmente antes do meu bebê acordar, ou às vezes quando eu vou fazer durante o dia, meia horinha, 1 página é minha meta. Eu não tenho pressa de terminar aquele livro. E ele tá fluindo. Não tô nem na metade ainda, mas eu não tenho pressa. Pra quem não tava, pra quem tava 2 anos e não tinha lido nada, nenhuma página. Gente, isso é muito. Tem quanto tempo que você começou a ler? Eu comecei a ler esse livro mais ou menos em março. Mas então, assim, tem aí, conta aí, né? A gente tá agora em final de outubro, né? Então, 5 meses. Por que você acha que as pessoas estão tão atoladas com o tempo? Porque a gente só ouve, não tenho tempo. Vou te dar um exemplo básico. Eu devo ter no meu... A gente não tem tempo para responder mensagem. Sim, demais, Será que a gente não tem tempo ou a gente não quer? Aí é um caso delicado. Por quê? Ou é prioridade ou não? Porque, assim, eu vou falar uma coisa pessoal minha. Eu tenho quinta-feira eu tenho café. Eu tenho uns 5, 6 convites por semana para tomar um café. Só que não dá tempo. Não dá, porque você tem outros compromissos. E aí não significa que você não tenha tempo, mas que você está fazendo outras escolhas. Porque o nosso tempo é o tempo todo escolhendo. Talvez você não possa escolher hoje ainda o seu horário de trabalho. Tem gente que pode escolher horário de trabalho, tem gente que não pode. E aí a gente lida com a realidade da pessoa, com o que você pode fazer naquele momento. Se você não pode escolher seu horário de trabalho, vamos supor que você trabalha de 7 às 5, um horário comercial. Se o seu trabalho é de 7 às 5 e você precisa ficar nessa estrutura ainda por mais um tempo, vamos supor que você queira mudar de carreira, né, para trabalhar de 7 a meio-dia, por exemplo. Mas enquanto você está nessa área, você precisa seguir a linha dessa área. E aí a gente vai lidar com o seu tempo dentro do que está palpável fora disso. Então, se de 7 às 5 você está no trabalho, você tem que acordar, se arrumar, tomar um café. Então, o seu trabalho não começa às 7. Talvez o seu trabalho comece às 5 da manhã. Talvez comece às 6. E também não termina às 5 da tarde. Até você passar por trânsito, chegar em casa, você tem um outro tempo. E aí, o que está fora disso, fora dessa bolha, é o que a gente chama de seu tempo. E aí, o que você faz com esse tempo? Muitas vezes é só tarefa doméstica, cuidar de filho, estudo, mas e tempo para você parar e pensar em você? Você se analisar e dizer assim, tô vivendo bem? Tô vivendo o que eu quero? Se tô, legal, mas se não tô, como que eu vou fazer para viver? Será que eu quero passar a minha vida inteira assim? E aí, um pensamento que dá uma brecha bem legal pra gente falar também é você se imaginar no último dia da sua vida. Isso é pesado. Tem gente que não gosta de falar sobre isso. Só que quando a gente fala sobre morte, a gente fala sobre vida. Eu tenho uma especialização, uma pós-graduação em tanatologia, que é uma área da filosofia que trata sobre a morte e o morrer. E quando eu estudei essa pós-graduação, abriu um leque na minha cabeça. Muita gente olhava, nossa, você está estudando sobre a morte, você está estudando sobre morrer, que assunto péssimo, pesado. Que assunto macabro, pesado. E não é, porque você só consegue viver bem a sua vida se você entende que o seu tempo aqui nessa existência, independente da crença de cada um, é finito. Então, essa experiência aqui, a gente nasce, passa por todo o processo da vida e a gente morre, né? Mas morte não é contrário de vida, morte é contrário de nascimento, né? É um outro ciclo. Então, dentro desse ciclo, o que você faz com a sua vida tem que estar bem alinhado com o que você quer imaginar no final da vida.
esse final que a gente nunca sabe quando é. Não sei se é daqui a 5 segundos, o meu final. Eu gosto de falar 5 segundos porque passa rápido. Já deu 5? Não foi minha hora ainda, que bom. Mas assim, é legal viver com essa ideia porque aí você dá significado pra sua vida todo dia. Independente do contexto que você tá. Talvez você me fale assim, Jô, não tô ainda vivendo o tempo do jeito que eu gostaria. Tá, mas o que você pode fazer hoje pra melhorar a sua relação com o tempo? Pra que você quer mais tempo? Você quer mais tempo para responder essas mensagens que estão lá na sua caixa de entrada? Porque se você botar tempo e prioridade para isso, pode funcionar. Mas qual o seu contexto também? Se você recebe 3.000 mensagens por dia, é impossível humanamente você se dedicar para aquilo. Mesmo se você ficasse da hora que você acorda até a hora que você vai dormir para responder. Então, assim, tem coisas que são inviáveis e impossíveis humanamente e tem outras coisas que são escolhas. Então, a gente usa, inclusive, né, tecnologia e ferramentas para ajudar a gente nesse sentido. Mas o mais importante é pensar, tô vivendo bem meu tempo? Tô vivendo bem meu dia? Vou te contar uma coisa agora que assusta algumas pessoas. Se você se assustar, não é um espaço de julgamento, né? Então, não tem problema. Não é um espaço de julgamento. Eu conto os meus dias. Tem uns 3 anos, mais ou menos. Que eu boto um nome nos meus dias. Bota um nome? Bota um nome. Por exemplo, só que é um nome numérico, né? O meu dia de hoje é meu dia 10.665. Olha que doideira, Joyce. Por quê? Se você pesquisar no Google, no seu celular, com calculadora de dias vividos, vai aparecer pra você... Uau! Agora você entendeu, né? Vai aparecer pra você colocar sua data de nascimento, né? Mês e ano. E alguns sites tem um horário também que você coloca. Se souber horário, bem. Se não souber, você coloca sem. Na hora que você faz essa pesquisa, e quem estiver assistindo esse podcast pode dar uma pausa e fazer essa pesquisa agora. Pausa aí. Vai mostrar pra você, né? Seus anos de vida, seus meses. Aí embaixo vem semanas. Aí embaixo vem dias vividos, horas, minutos, segundo e milissegundos. Quando você olha milissegundos, você paralisa. Então já é até um aviso. Porque se a pessoa tá no momento que ela não tá muito feliz com o tempo dela, não fica muito tempo no milissegundos, não. Porque você tá literalmente assim, ó, parado olhando e o negócio tá... Aquilo assusta. Caraca! Assusta. Porque o negócio tá ali, você tá olhando... Você passa 5 segundos ali, os milissegundos fazem... Aí você fica... Aquilo dá um choque de realidade. Você fala assim, caraca, tá passando. Porque a gente mede como? Só por anos. Você tem quantos anos e quantos meses de vida? Nem meses de vida a gente bota sentido. A gente só pensa em aniversário anual. Mas todo dia você tá vivendo. Se você tá vivendo todo dia, quantos dias você tem de vida? E aí? Então, botar esse nome nos meus dias, lá no meu bloquinho de notas, no meu dia organizado, o início é aquela estrelinha do WhatsApp que eu gosto, né? A estrelinha do emoji. A estrelinha, o meu dia vivido. Outra estrelinha para fechar embaixo as minhas atividades. Porque isso me lembra que aquele dia é único. Então, não me dá espaço para viver um dia tipo assim... Ai, que chatice esse dia aqui. Tomara que passe logo. Verdade. Não. O que eu tenho para viver aqui nesse dia? E aí eu aprendi a trocar o eu tenho... pelo eu quero. Cara, sabe que eu até comentei com você que eu estava assistindo um podcast do Marcos Pianges, com o JJ Podcast, e ele falou muito sobre o tempo e sobre essa questão do que a gente faz com o tempo e como a gente faz com o nosso tempo. Nosso tempo é ouro, né? É ouro. Ou muito mais que ouro. Nosso tempo é ouro, então você tem que saber exatamente aonde você vai investir o seu ouro, porque é um investimento. Sim. Tem gente que está usando o tempo e gastando ele aleatoriamente, gastando literalmente. É como se você estivesse abrindo uma torneira e deixando ele correr. Sim. E você não está investindo. Onde você está investindo o seu tempo? O que te faz bem? O que te faz feliz? Às vezes você vive uma vida inteira escravo de uma situação. Sim. E tava falando... Isso é tão forte, né, Joyce? Nossa, tava falando com você sobre a questão de que a gente reclama muito de tempo, mas a gente nunca viveu um período tão tecnológico. Sim. A gente tem máquinas fazendo serviço pra gente o tempo todo. Sim. Antigamente você usava a máquina de datilografar, para poder, o esforço era maior para poder você digitar um documento. Os carros hoje em dia são automáticos, você tem carros hoje em dia que dirigem sozinho. Eu até comentei com você que eu vi no Instagram, que eu evito um pouquinho hoje em dia Instagram.
uma base na China onde os caminhões sincronicamente andando de um lado para o outro, sabe, carregando peças grandes e tudo mais, sem bater. Eu vi um comentário, se tivesse um humano ali, já teria batido. Quer dizer, olha a realidade que a gente chegou. A gente chegou numa realidade onde a inteligência artificial, você vai lá, digita, por exemplo, quero digitar como montar um programa de organização de tempo para uma pessoa. Você não tem trabalho, você estudou, mas tem gente que vai fazer um curso, tá pronto, entrega, vende. Como se fosse só isso, né? Como se fosse só isso. E por que além disso tudo, ainda não se tem tempo? Porque o tempo é uma esfera propriamente humana. Então, só nós percebemos a passagem do tempo com consciência. Se a gente pegar outras espécies, por exemplo, a espécie animal ou mesmo a espécie vegetal, eu penso que elas estão em outro nível de consciência. Então, a planta está evoluindo também, mas está no nível de consciência dela. O animal está evoluindo também, mas está no nível de consciência dele. Saúde. E o ser humano está evoluindo também, mas está no nível de consciência dele. E essa passagem do tempo, ela está na nossa esfera. Porque o que é o tempo? Será que... Agora eu vou deixar uma pergunta. Será que o tempo realmente está passando? Ou será que é a gente que está passando em um tempo que, na verdade, ele é parado? Porque o tempo não é o relógio, né? O relógio é uma invenção humana para a gente conseguir fazer esse tipo de combinado como hoje. Olha, tal dia, tal hora, a gente vai se encontrar em tal lugar. E se não tivesse essa invenção, como a gente teria referência, né? Mas isso não é o tempo. Isso é uma forma de medir esse tempo que a gente tem. Então, se o tempo é propriamente humano, faz sentido pensar que, mesmo com tanto avanço tecnológico, a gente ainda sinta isso como uma necessidade. Por quê? É mais informação, é mais estímulo, é mais acesso, mas, ao mesmo tempo, é menos incentivo para olhar para dentro de si, para ter tempo de reflexão, para melhorar as coisas que precisam ser melhoradas, para que você seja o ser humano que você quer se tornar. Então, eu acho que mesmo com todo o avanço tecnológico, com tanta automatização, com tanta coisa nova, né? ChatGPT, tanta tecnologia, mesmo assim, isso não é garantia da gente ter mais tempo. Porque você ter mais tempo significa que você está consciente do tempo que você tem. E se você não está consciente daquele tempo, no agora, desse tempo que você acha que você não tem, se ele aumentar, você não vai sentir que ele aumentou. Porque você vai, talvez, arranjar outras coisas para suprir aqueles buracos. Que buracos? Buracos que exigem a sua atenção, a sua consciência. Quer um exemplo? Te cortei. Será que a gente vai querer olhar para esses buracos? Essa é a questão, o querer olhar. Não sei se você teve essa experiência, mas existem pessoas que isso não é um julgamento, tá? É só uma análise. Existem pessoas que moram sozinhas e chegam em casa, precisam ligar a televisão, bota no volume alto, liga um som, faz uma coisa, faz outra. A pessoa não consegue ter 1 minuto de silêncio. Por quê? Você já percebeu que o silêncio muitas vezes incomoda? Porque se você ficar em silêncio, você tem que olhar para coisas que talvez você... Eu amo silêncio. Eu também amo silêncio. E se você ficar em silêncio muitas vezes, você precisa encarar coisas que o barulho e a distração não vão te deixar encarar. Um exemplo é o tempo. Então, se eu tô correndo para lá e para cá, não tô fazendo nada que vai deixar o meu dia feliz, talvez se eu parar para olhar para isso, eu vou pensar assim, eu tenho que mudar. E mudar não é fácil. E mudar incomoda, mas vale a pena pagar o preço. E aí, quando você olha para isso, às vezes você olha e se sente incapaz. Não, mas não vou conseguir. Não, mas eu não tenho ferramenta. Não, mas isso é muito difícil. É melhor ficar onde eu tô. Por quê? O que é conhecido traz conforto. O que é desconhecido coloca a gente... Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Né? Então, às vezes, olhar para esse tempo pode custar muito para uma pessoa que está acostumada a se respaldar nessa ideia de não ter tempo. Porque não ter tempo é vendido como algo legal. Nossa, a pessoa que não tem tempo é uma pessoa ocupada produtiva, né? Uma pessoa que tá fluindo, tá tendo sucesso. Calma aí. A pessoa não tem tempo, às vezes, para respirar. Não tem tempo para levar um filho na praia. Não tem tempo para acordar e se olhar no espelho e agradecer pelo dia. A pessoa tá enlouquecendo. Isso é sucesso?
Isso é produtividade, mas é um modelo que foi vendido pra gente em algum momento e continua no inconsciente coletivo. Sim. Essa ideia de que é bonito dizer, eu não tenho tempo. Ai, não tem tempo. Ah, vai lá na minha casa tomar um cafezinho. Ai, não tem tempo. Não tem tempo. Virou desculpa pra maioria das pessoas. E aí as pessoas que realmente não têm tempo, elas não falam isso com orgulho. Elas falam isso com pesar. No sentido de pensar assim... Preciso ter mais tempo. Preciso ter mais tempo. Eu quero ter mais tempo. Por quê? Pra que as pessoas... Pegando aqui vou viajar um pouco aqui, mas vai fazer sentido. Pra que as pessoas trabalham tanto? Pra que querem ter tanto dinheiro? No final das contas, não é pra ter mais tempo? Não é pra poder aproveitar mais as coisas? Então, tem um filme, não sei se você já assistiu, chamado O Preço do Amanhã. Ou In Time, o nome do filme. É um filme antigo, mas vale a pena. É um filme que mostra literalmente essa relação de que o tempo é o seu recurso mais valioso. No filme, os personagens têm um relógio interno aqui no pulso. Ah, eu já vi esse Já filme. viu? E esse relógio ativa quando a pessoa faz 21 anos. Há um tempo atrás, 21 anos era a maioridade, né? Quando faz 21 anos, aquele relógio começa a contar. Sim. E se aquele relógio zerar, a pessoa morre. Sucumbe na hora. Então, eu vou trabalhar, qual vai ser a moeda de pagamento que você vai me ofertar? Tempo. Ah, eu vou te dar 7 horas de pagamento por dia. Você recarrega aqui no meu pulso. Eu vou ao mercado, vou comprar arroz. Eu pago com o quê? Tempo. Custa 5 minutos. Ou vou comprar uma coisa mais cara, custa 4 horas. Tira dali. É o tempo todo aquilo ali. Então, esse filme é um filme antigo, mas um filme que traz muito essa ideia do quanto o nosso tempo é valioso. Tem gente que fala, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é vida. Dinheiro é só moeda de troca para você viver experiências. Tempo é vida. E vida é mais importante que dinheiro. Você quer dinheiro para ter mais vida. Para viver mais coisas na sua vida. Né? Então, tempo não é dinheiro, tempo é vida. E perceber isso é uma virada de chave muito forte. Jo, tem uma tribo indígena, agora eu não lembro muito bem, que eles têm essa ideia de tempo como finito mesmo. Aí teve um jornalista que foi fazer um estudo com eles, passou 4 meses lá, né? E na hora que deu os 4 meses que ele precisava ir para o trabalho, fizeram uma festa para ele, mas uma festa grandiosa. Legal. Justamente por causa disso. Aí ele falou, não, mas eu volto, não sei o que, vocês não precisam fazer festa agora. Mas eles não têm nem essa ideia de passado, eles não vivem nem passado. Eles vivem o presente. Porque eu tenho que... O passado já era, o passado já foi, você já gastou aquilo que tá lá. É como você falou assim, quando você pega o relógio que você bota aqui da vida, tá correndo tudo aquilo que correu lá, correu. Já acabou. foi. Já foi. É. E pra frente? Não, você não sabe se você vai ter. Sim. O seu tempo pode ser 5 segundos, pode ser... Acabou 5 segundos? Ainda não. Agora sim. E é isso. É muito sobre a gente pensar no que a gente tá fazendo hoje. Hoje, só temos o hoje. Só temos hoje. Vamos ser prático? Como organiza um pouco... Como você faz para poder começar a organizar a vida de uma pessoa que tá uma bagunça? Show, vou te explicar. Primeira coisa que eu faço é entender todas as áreas da vida da pessoa que precisa de atenção. Então, geralmente é trabalho, família, tarefas domésticas, estudos, lazer. Geralmente são essas áreas. E aí, dentro dessas áreas, eu vou entender quanto tempo ela precisa dedicar para cada coisa. E aí, eu vou pegando minuciosamente cada detalhe do dia dela e vou entendendo a dinâmica do tempo. Porque não é só um encaixe matemático. Existem sutilezas na vida da pessoa que vai fazer ela lidar diferente com aquela relação com o tempo. E isso máquina nenhuma vai enxergar. Então, você às vezes me diz assim... Né? Muito. Às vezes você me fala assim, Jô, tem, por exemplo, 1 ano que eu quero começar a academia, que é um exemplo muito prático, né? Começar exercício. Tem 1 ano que eu quero começar a fazer exercício na academia. Mas eu não consigo, eu já defini horário, já escolhi que eu quero ir de 8 às 9, quero ir 5 vezes por semana e não consigo. E eu vou escutando a história de vida da pessoa, vou entendendo outras demandas, vou montando um esqueleto da rotina dela. E aí eu percebo que nesse horário, de 8 às 9, ela tá exausta de um dia terrível que ela teve e que isso é constância na vida dela.
Se ela tá exausta desse dia, ela tá cansadíssima, ela não vai conseguir tirar um tempo para ir treinar, porque ela quer descansar. Ela precisa descansar. E aí isso não é procrastinação. Tem gente que pensa que é procrastinação. Não, se você quer ir treinar, você só tem que definir o horário, botar tua roupa e ir. Não é só isso. Ali, dentro daquele contexto, tá inviável para ela ir fazer aquele treino naquele horário. E aí eu vou enxergando essas coisas e vou sinalizando, olha, nesse horário aqui não vai funcionar. Vamos tentar em outro? Ou se não tiver outro horário para encaixar, vamos tentar uma outra atividade? Ou vamos tentar esse horário, mas ao invés de ser 5 dias por semana, vamos começar com 3? Vamos começar com 2? Porque a gente liga o perfeccionismo. É uma das coisas que eu trabalho também na minha mentoria de tempo e rotina. Perfeccionismo atrapalha a gente. O que a gente pode optar por escolher é a perfectibilidade. É um termo diferente, muita gente nunca ouviu falar. Perfectibilidade é atribuída ao filósofo francês Rousseau e é a capacidade que a gente tem de se melhorar, de olhar para si, se aperfeiçoar e querer se melhorar. Mas esse se melhorar não é se tornar perfeito. Porque o que significa perfeito? Você já se perguntou a origem dessa palavra? O que significa? Eu já lembro mais ou menos, isso, né? Mas eu não tenho... Lembra, né? O perfeito significa per, né? Que tem a ver com completo, né? Perfeito, feito por completo. Algo que é perfeito é algo que está feito totalmente. A gente está em construção o tempo todo. Uma ideia que você me traz, uma sugestão de podcast... já muda muita coisa que eu tô pensando. Então, se a gente está o tempo todo se construindo, o tempo todo mudando, como que a gente vai estar completo em algum momento, enquanto ser humano? A ideia de perfeito é relativa, né? É relativa, mas geralmente é algo que trava a gente. Porque o perfeito tem aquela ideia de ser algo que não tem brechas, não tem problemas, que tá tudo ideal. Mas será que é bom? O perfeccionismo não, a perfectibilidade sim. Porque a perfectibilidade te coloca num patamar de querer excelência em tudo que você faz. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas será que você achar que você tá perfeito, isso é bom? Porque isso te impede de melhorar também. Porque tem um perfeito, tem a perfectibilidade que você está falando. Mas será que isso também não pode ficar melhor? A perfectibilidade? Não pode ser aperfeiçoado? Claro que pode, porque a gente está em construir o tempo todo. O tempo todo. E geralmente, quando a pessoa é perfeccionista, ela não chega nesse ponto que você tocou. De dizer, isso tá bom. Isso tá perfeito. Geralmente é sempre mais. Não, não fiz o suficiente, não tá bom ainda, tem que melhorar. A pessoa que tá nessa esfera do perfeccionismo, ela nunca alcança um momento de gratidão por aquilo. De olhar e falar, nossa, agora tá legal. Porque ela quer sempre mais. E aí envolve outras questões, né? Que não é só organização de tempo. Então, o perfeccionismo é algo que atrapalha muito quando você vai cuidar do tempo. Sabe por quê, Joyce? Vamos supor que eu organizo sua semana. E na quinta-feira você tenha 10 atividades para você cumprir. Se você está ligada dentro desse aspecto do perfeccionismo, que é algo que é muito estimulado, vamos supor que você faz a primeira atividade, chega na segunda... tem um imprevisto, acontece alguma coisa realmente que te tira daquela segunda atividade. O que a maioria das pessoas que ainda estão ligadas no perfeccionismo fazem? Elas pensam assim, poxa, na segunda atividade do dia eu falhei. Olha a ideia. É uma ideia que a gente trabalha também na minha mentoria. Eu falhei. Se você acha que você falhou na segunda, todas as outras tarefas que você teria no seu dia, elas estão comprometidas e você vai chutar o balde. Vai dizer assim, não, amanhã eu começo de novo. Já que eu parei aqui na segunda, todo o restante está perdido. Isso é um grande problema. Por quê? Se você parou na segunda, eu falo isso com muita ênfase e porque eu vivo isso. Se a segunda não deu certo por algum motivo que você não pôde controlar, você tem todas as outras 8 pela frente para fazer. E mais a primeira que você já fez. Então, se você se ligar nesse pensamento, você vai fazer a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Quando você chegar no final do seu dia, de 10 tarefas, você vai ter uma que não foi cumprida. Se você tem 9 de 10, nossa, você tem muito. Você tocou num ponto que está fazendo muita gente procrastinar. Sim, porque fica nessa ideia de perfeccionismo. Não, tem que ser tudo perfeito. Se uma saiu do meu controle, todo o resto está perdido e não tá. Na hora que você percebe que tem que recomeçar, é o momento de recomeçar. Talvez a sua segunda e a terceira tarefa tenha sido comprometida. Não sei, uma visita esporádica que você não esperava na sua casa, um problema com o equipamento que te atrapalhou. Mas e o restante? Segue. Isso se chama reparação de danos. Faz as próximas. Ah, comprometeu a segunda, a terceira, a quarta. Meu amor, vai pra quinta, vai pra sexta, vai pra sétima. Não para, recomeça. Em relação a organizar o tempo, a gente nunca pode parar.
Ah, não, hoje é quinta, vou deixar pra começar de novo segunda. Não faz isso, começa agora que você percebeu. Ah, mas tá no meio do dia, começa na próxima. Qual a sua próxima tarefa? Ah, a próxima é 1 hora, vai nela. Se ao longo do dia você conseguir retomar essas outras, você retoma. Se não conseguir, respira fundo e continua. Tudo vai se encaixar, mas não para, recomeça de novo, de novo, de novo. Ô, Jô, tem gente que tá perdido no tempo, mas não tem essa noção de que tá perdido no tempo. Acostumou com essa bagunça. Olha, profundo isso, acostumou com a bagunça. Hábito. E aí, como que a pessoa... Qual que é um sinal de que eu me acostumei com a bagunça? Bom, um sinal de que você tá habituado a essa bagunça é que você não se permite olhar pro seu tempo de uma forma diferente. Então, você olha pro seu dia e você imagina que não tem como mudar. Que é assim, que vai ser sempre assim. É como se você sentisse tanta dor em olhar para o que pode ser transformado e você não encontrasse força dentro de você para agir, que você aceitasse que aquilo ali é daquele jeito e nunca vai mudar. É porque eu percebo também que tem muita gente que não consegue aceitar a ideia de fazer alguma coisa ou outra diferente. É porque muitas vezes já tentou e se frustrou. Não usou a técnica certa, não olhou o direcionamento correto. Às vezes estava com uma autocobrança lá no topo e não conseguiu. Aí se acomoda. Por exemplo, todo mundo vive assim. Esse é um bom exemplo. Não, gente, mas tá todo mundo sem tempo. É isso mesmo, a vida é essa. Não, mas ninguém consegue realizar seus sonhos, né? Porque tem que trabalhar o tempo todo. É assim mesmo. E essa ideia de é assim mesmo é a pior convicção que tá no inconsciente coletivo. De que todo mundo vive assim. Se todo mundo vive assim, é normal. Se você sente dentro de você que é importante ter tempo para as coisas que são importantes para você, você precisa dar atenção a essa voz. Se você não der atenção a essa voz, ela vai voltando. E vai voltando cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Até que chega um ponto que você não consegue mais prosseguir sem dar atenção para isso. Mas para isso você precisa eleger o que você quer com o seu tempo. Né? Prioridades. Escolher o que você quer fazer com o tempo que você tem. Prioridade. Porque a gente vê muita gente solitária dentro do tempo que tem. Sim. Eu acho que é um mal dessa geração nossa, que a gente está buscando sempre um prazer, uma satisfação imediata, né? Para poder cobrir nossas lacunas. Sim. Como aquilo que você falou, por não querer olhar quais são essas lacunas. É mais fácil eu apontar a falha do outro, eu falar que o tempo está assim, assado, do que eu olhar e, vem cá, vamos fazer um overview aqui, o que está acontecendo, Sim. Dá para mudar, o que eu vou fazer com essa mudança? É coragem, né? Eu acho que muita coragem. Eu acho que você tem que ter coragem também. Porque querer tempo, eu também quero tempo. Sim. Todo mundo quer, né? Quero Mas pra quê? Pra que você quer mais tempo? Pra que todo mundo quer mais tempo, né? Pois esse dia eu tava assistindo eu sou assinante de uma plataforma que ela trabalha vários negócios e investimentos. Aí tem um rapaz que apresenta uma Fine Class lá, que é o Leandro Ladeira. Ele é um especialista em marketing digital. Entendi. E ele estava falando sobre essa questão que a internet revolucionou essa questão de trabalho, principalmente porque te entrega muita coisa pronta, de forma ágil. E ele estava falando justamente sobre a questão do tempo. O tempo do profissional que trabalha de CLT, outra coisa, é o mais barato que existe. Sim. Porque é aquilo que você falou, você tá com um relógio aqui, quanto que custa o seu arroz, quanto que custa... E enquanto isso, você faz um negócio em escala, que você vende muito rápido, que você ganha muito mais, e com isso, você gastou aquele tempo ali e pronto. Né? É um modelo. É um modelo de sobrevivência. Sim. Mas um modelo de sobrevivência que está levando cada vez mais ao looping desse vazio. Sim, gera um colapso, né? Desse preenchimento de nada. Sim. Que a gente está vivendo. Preenchimento de nada. Gostei desse termo. Preenchimento de nada. É exatamente Nesse isso. preenchimento de nada, a rede social entra com força nos alimentando, como eu falei com você, a ideia do feed. Que muita gente não sabe, né? As pessoas dizem, olha o seu feed do Instagram. E quando você começa a estudar as primeiras palavras básicas que você aprende em inglês, feed your dog, feed your cat, alimente seu gato, alimente seu cachorro. E você tá ali, feed.
O que você está alimentando? Você está se alimentando de quê, né? Pois é. Exatamente. E muitas vezes esse alimento, ele é só distração. Dispersão. E a dispersão serve para quê? Para tirar o seu foco do que realmente é importante para sua vida. A gente está no final do programa, mas eu vou perguntar para você como que as pessoas estão aderindo a esse seu trabalho de trabalhar o tempo. Então, está sendo um trabalho de levar esperança. Todos os atendimentos que eu já fiz até hoje foi sempre levando esperança através da organização do tempo. É esperança porque chega gente para mim dizendo assim, olha, eu não acredito que você vai conseguir organizar a minha vida, mas eu quero tentar. E aí, ao final do atendimento, a pessoa olha para aquilo, respira fundo e fala assim, é isso. Eu acho que dá. Nossa. Não acredito que você viu isso. Obrigado. Eu vi isso, inclusive, no último atendimento que eu fiz sábado. Um professor... Nossa, que legal. Olhou pra mim e falou assim, Jô, no começo do atendimento, vou ser bem sincero pra você. Ele chegou ao meu trabalho através da nutricionista, que é do meu bebê, né? E ele falou assim, vou ser bem sincero pra você. Eu não tenho esperança de conseguir viver um tempo mais feliz. Eu não tenho esperança. Mas vamos ver o que você tem aí pra me apresentar. E aí a gente foi ao atendimento ali quase 2 horas e tal... Porque eu já pego algumas informações antes com a pessoa para otimizar isso. Senão seria um atendimento de 5, 6 horas, né? Que demanda realmente muito detalhe, é bem minucioso. E aí ele, vivendo tudo aquilo, eu já vi um outro brilho chegando no olhar dele. Ele percebendo que era possível, mesmo com aquela demanda corrida. E ao final do atendimento eu falei assim, agora você me diz, o que você acha disso aqui? Dá para viver? Ele se ajeitou na cadeira e falou assim, Jô, dá para viver. Eu nem acredito que você conseguiu enxergar isso. E é esse tipo de coisa que me faz querer trabalhar com organização de tempo e rotina para minha vida inteira. É um projeto a longo prazo. Que coisa linda. Não é um projeto que eu quero chegar em tantos atendimentos, quero fazer tantos mil, tantos milhões, vou parar. Não, é um projeto para minha vida inteira. Porque é muito mais do que dinheiro e trabalho. É sobre significado, meta de vida. Está dentro da minha missão. É sobre isso. Então é algo que eu quero realmente para a vida inteira, trabalhar organizando tempo e rotina. E não é uma responsabilidade qualquer, porque envolve muito. Você olhar para o tempo da outra pessoa e falar assim, vem cá que eu sei como te ajudar, eu vou te mostrar um caminho. Vem comigo, confia em mim, vou te mostrar. E aí a pessoa vai vivendo aquilo e tem um acompanhamento, que é importante também que eu faça esse acompanhamento de perto. Primeiro ali 30 dias, né, para estar bem pertinho, para ajudar a criar um novo hábito e depois de outras formas eventuais. Mas é sempre ali, acreditando que é possível, primeiro porque eu vivo isso. Graças a Deus. E se eu vivo isso, é possível que outros vivam também. Porque se eu não vivesse, não faria sentido eu trazer isso para você, né? Então, é basicamente assim. É isso que meu trabalho terminar desse trabalho que você tá desenvolvendo, que eu consigo ver que é um resgate de vida, não um resgate de tempo, né? Um resgate de vida que você faz com que a pessoa viva realmente o hoje, não somente deixando ele passar ou existir. Consciência, né? Intencionalidade é uma palavra-chave no meu trabalho. O que mais te impacta quando você vê, por exemplo, um professor, que é um professor que a gente sabe que tem uma carga horária de trabalho extensa, material de casa para fazer, porque a gente leva... O que mais te impacta em ver que uma pessoa olha para você... É possível, eu vou viver agora, eu vou ter tempo, eu vou sair com meu filho, eu vou brincar, eu vou sentar, eu vou conseguir olhar no olho dele, sentar com um papel, sentar anotando minha próxima aula, o que eu tenho. Olha, isso gera um impacto em mim no sentido de perceber que as pessoas acreditam no que é falado há muito tempo, de que não ter tempo é normal, e não é normal. Não ter tempo gera doença, problema, causa muitas frustrações e as pessoas normalizaram isso. É normal não ter tempo. Não é normal não ter tempo. É normal você viver a sua vida com significado. É normal que você trabalhe, que você tenha assim, seus compromissos, tenha suas demandas, mas que entre essas demandas você tem espaço para viver a sua vida, para ter seus momentos de lazer, de descanso, para que você olhe para sua vida e fale assim, minha vida tá legal, eu tô vivendo tudo que eu quero. Talvez você gostaria de ir à praia 5 vezes por semana, mas sua estrutura de tempo só permite uma. Que bom que você pode ir uma, vai. Que a maioria das pessoas nem vai uma.
né? Então, assim, o que é importante para você tem que fazer parte do seu tempo, seja lá o que for, de acordo com o tempo que você tem. E construir, trabalhar para você sempre conseguir ressignificar o tempo que você tem. Então, se hoje você tem 4 horas por dia, que é tempo seu, né? Seu tempo, trabalhar para você conseguir aumentar esse tempo. Então, não é esperar chegar à aposentadoria, tá? É trabalhar no sentido de, o que eu posso fazer para melhorar a minha carga horária? Se eu trabalho em um local que pega o meu tempo de 7 às 5 e eu não tô feliz, porque se você tá feliz nesse lugar, tá ótimo. Mas eu não tô feliz ali, eu gostaria de trabalhar um pouco menos. O que você pode fazer hoje para já ir construindo esse futuro? Porque o futuro que você quer, ele já tá sendo construído hoje. Sim. E é trabalhar. Então, quando você vai chegar o momento de olhar e falar assim, agora meu tempo tá perfeito? Talvez em nenhum momento. Mas se o seu hoje estiver alinhado com o seu propósito de vida, é hoje que você está vivendo o que você quer, que você precisa. Então, é hoje que você tem tempo. E eu acho que o mais importante é isso, né? É o hoje. É o hoje. É você ter o hoje, a consciência de que você aproveitou o seu tempo de hoje com qualidade. Exatamente. Tem que projetar o futuro, tem que fazer planos. Mas sabendo que só o hoje está aqui, ó, nas minhas mãos. Então, a pergunta que fica é essa, para fechar, né? O que você está fazendo com o seu tempo de hoje? Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou pedir para você deixar as considerações finais, porque a gente já está com o tempo estourado. Tá bom. E falar sobre como faz para poder ter acesso ao seu trabalho, à sua ferramenta. Tá bom. Para me encontrar, é só procurar meu Instagram, Jo Tempo Organizado e Rotina. Lá tem algumas informações, vídeos e tem um acesso direto para o meu WhatsApp, onde eu posso tirar dúvidas e esclarecer como funciona. Mas eu vou repuxar a sua reclamação com o seu produtor do início. Como assim? Um podcast que durou 10 minutos? Tem 10 minutos que a gente está conversando, né, Joyce? Não tem tempo. 10 minutos que a gente está conversando, sim. Me cortou. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você. Eu desejo de coração que você sinta que o seu tempo, ele pode estar nas suas mãos. Você pode tomar as rédeas do seu tempo. Independente das circunstâncias que precisem que o seu tempo seja doado ao trabalho, a outras questões, o tempo que você tem, ele tem que estar ali nas suas mãos. Você tem que olhar cada dia como um dia importante para viver e para ser feliz. Aí fica o desafio. Qual é o seu dia de hoje? Meu 10.665. Qual é o seu, será, hein? Não sei. Vai pesquisar depois quando vou acabar. pesquisar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Jo. Orgulho te ver crescendo, assim, te ver Obrigada. com esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho muito bonito, sabe? Obrigada, muito obrigada. Porque é um Joyce. trabalho realmente que você trabalha com vidas, né? Se a gente fala que tempo é vida, Sim. você está trabalhando com vidas. Totalmente. E me sinto muito grata por isso, por essa oportunidade também de levar o que eu sei para melhorar a vida do outro. Isso faz muito sentido para mim. Muita gratidão. Propósito, né? Propósito. Propósito. Exatamente. Não existe vida sem propósito. Exatamente. Gente, obrigada por ter assistido. Aí eu cheguei assim de supetão, obrigada por ter assistido. É porque tem um cara ali que tá... Bora. Brincadeira, ele é muito elegante, ele não faz isso. Mas enfim, obrigada por ter assistido até aqui. O programa daria certamente mais umas 2 horas de conteúdo aí, a gente falando sobre o que fazer com o tempo, quais as atividades que a gente pode ter para poder melhorar o tempo, como fazer, quantas vezes fazer, enfim, dava muita coisa. Sim. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, que o programa tenha sido bom, leve, produtivo, exatamente. Sim. Isso, produtivo e levado para você a informação, que é o que mais importa. Vou pedir para você acessar nossas redes sociais. Aqui no YouTube é @Câmara de Macaé. Encaminha para outras pessoas esse programa, por favor. Curta, comente, compartilhe. Comentar não é simplesmente fazer um comentário simples. É conversa comigo, eu vou te responder. Sabe, a gente interage, a gente entra nessa junto. Eu preciso saber para você o que falta no seu tempo. Não é isso, Posso fechar com uma frase? A última. Pode. A maior perda de tempo que temos é a da negligência. Passamos a maior parte do tempo fazendo as coisas mal. Uma boa parte sem fazer nada. E todo o restante fazendo algo distinto do necessário. É uma frase do Sêneca, filósofo estoico. Essa menina é enciclopédia. Longe disso. Obrigada. Obrigada, tá, gente? Obrigada. Olha, o conselho tá dado.
Acesse nossas redes sociais. Terça e quarta tem sessão da Câmara, já falei. Não deu para ir na Câmara? Vem aqui com a gente, assiste com a gente. E uma coisa que eu não falei, eu vou falar agora no finalzinho. Sexta-feira tem o Jornal 360. Assista, é legal. Tem notícias de Macaé, da região. A gente tem ali também um panorama com Bruno Horta, que ele traz um resumo do que aconteceu na política, muito interessante. Legal. Muito interessante. Eu acho que é um dos quadros, olha que eu tenho um quadro lá, mas eu acho que é um dos quadros que eu mais gosto. Um abraço, Bruno Horta. Obrigada por ter assistido, gente. Até a próxima. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.